David, em relação então a este festival de que temos estado a falar e que a Raquel também tem feito, tem apostado muito nele, na comunicação dele, de que é que se compõe o festival? São longas, são curtas, são filmes de animação? O que é que vamos encontrar nestes dias? Então, né, o Cineco é um festival super interessante porque, na verdade, ele é o segundo festival de cinema mais antigo, né, de Portugal. Ele tem, né, será a 29ª edição esse ano, no ano que vem será 30 anos, né, 30ª edição. E, né, essa equipe atual de programação, né, somos Thiago, a Cláudia Marques e eu, nós estamos desde o ano passado, nosso segundo ano na programação, né, e a gente constrói, então, uma programação que são quatro competitivas, na verdade, são, né, uma competitiva de longas internacionais, uma competitiva de longas em língua portuguesa, curtas internacionais, curtas em língua portuguesa, na verdade são 5, eu não sei contar direito, que ainda tem uma competitiva, um panorama regional, né, que são filmes, todos os filmes realizados na região da Serra da Estrela. E aí sim, entre, né, todo esse mosaico, digamos, de competições de filmes, nós temos sim muitos documentários, mas também temos animação, ficção científica, tem Uhum. comédia, tem várias diferentes abordagens, digamos, dessa temática, né, ambiental e paisagística. Assim. Acho que isso que é o que torna o festival uma experiência tão interessante para o público, para os Uhum. espectadores. Sim, sim, sim. E acontece tudo na mesma sala? Não, são várias salas. Nós temos duas salas, na verdade, Pois, dois espaços, né? ok. Temos o Cine Teatro, em que acontecem, né, todos os longas internacionais estão lá, é um espaço mais específico, e tem um auditório, né, que é um espaço utilizado ali na Casa de Cultura de Ceia para, digamos, eventos e funções diversas, e que, né, durante o festival, ele também se torna ali um espaço de exibição. Vocês receberam mais de 300 filmes, não é? Para a competição e selecionaram 65. Qual foi o critério? Não deve ter sido fácil, de certeza, ver tantos filmes e depois escolher um grupo de idades mais pequeno. Sim, nunca é fácil, assim, né? Que é isso, são muitos filmes, é muito material, e é aquele esforço de estar sempre aberto e sempre tão generoso, né, pro né, centésimo do centésimo filme que você vê, como você estava pro primeiro, assim, é um trabalho Claro. exaustivo, mas que a gente gosta bastante. E é isso, os critérios, na verdade, são bastante simples, digamos assim, né? Primeiro, sempre é claro a qualidade estética do filme, né? Em termos narrativos, em termos de realização, em Uhum. termos técnicos claro, né? Obviamente, a relevância temática do festival. Eu acho, esses dois são os dois critérios principais e fundamentais assim da seleção. Mas dito isso, a gente também tenta sempre estar atento a algumas questões, né, sabe, sempre baseados, né, sempre com base no material que a gente recebe, né, por exemplo, tentar sempre um equilíbrio em todas as competições entre um equilíbrio de gênero, seja filmes dirigidos por homens e por mulheres, Sim, sim. né, tentar também uma diversidade geográfica, no caso, filmes que não sejam só uma experiência eurocêntrica ou muito branca, mas tentar filmes que também possam vir da África, da Ásia, da América, América Latina, Uhum. né, ou seja, que tragam abordagens e visões sobre essa questão, né, ambiental, ou seja, questões de mudança climática, questão de preservação das florestas e rios e da água, que tragam essas questões mais abordadas e refletidas a partir de pontos de vista, de perspectivas diversos, assim, diversas, né? Então a Ok. gente tenta sempre estar atento a essas questões, mas claro, são sempre em função, à mercê, né, das submissões e dos filmes que nós recebemos, assim, mas uh, são questões e pontos e critérios que nós tentamos sempre também estar atentos, assim, na seleção dos filmes. Há algum tema que vocês notem que seja mais dominante nestas produções? Não sei, incêndios, aquecimento global, há algum que se destaque em volume de produção? É curioso, assim, porque, né, como eu disse, nosso segundo ano dessa equipe, desse time na programação, e no ano passado a gente, né, percebia ali algumas abordagens que eram mais presentes, né, tinham muitos filmes no ano passado, documentários mais tradicionais, digamos, sobre a questão mudanças climáticas, Sim, e sim. umas abordagens mais política, digamos, e mais científica até. Esse ano foi diferente, assim, eu acho que isso, né, tem um pouco a ver com o Zeitgeist, não sei, com o espírito do tempo, assim. Esse ano, na verdade, nós recebemos, eu acho, muitos filmes, não sei se muitos, mas foi um tema recorrente e que acabou se refletindo também nos filmes, nas produções que nós selecionamos. É curioso, muitos filmes sobre
comunidades, sabe, pequenas comunidades ou comunidades locais, e como que como que nós, como comunidade, como coletivo, nós respondemos a esses grandes temas, né, as mudanças climáticas, aos incêndios, a esses, né, tufões, furacões, esses eventos muito Uhum. violentos e aleatórios que têm se tornado, infelizmente, cada vez mais comuns, mas não abordando isso de um ponto de vista mais científicos, digamos, que é o que nós vemos no jornal, né? Por exemplo, o planeta vai aquecer 1 grau, 2 graus, 3 graus nos próximos X anos. Isso é uma notícia, é um fato científico Claro, claro, importantíssimo, percebo. Uhum. mas esses filmes mostram, por exemplo, como que... Deixa eu dar um exemplo específico que é mais fácil de explicar. Por exemplo, nós temos um filme na competitiva de longas em língua portuguesa, que é um filme brasileiro chamado Rejeito, que é um documentário sobre a comunidade de Brumadinho, que foi a comunidade, na verdade, aquela comunidade que foi, né, atropelada, que foi, né, destruída, né, pelo crime ambiental da Vale, né, que foi notícia no mundo Sim, inteiro, que foi sim, aquela sim. barragem que estourou, né? E então o filme parte disso, ele não é exatamente sobre o que aconteceu naquele dia, porque isso já foi muito abordado, talvez explicado, né, em vários noticiários e, enfim, pesquisadores e tudo. Ele foca, na verdade, nessas pessoas, enfim, que perderam familiares, perderam a família inteira, em alguns casos perderam a casa, perderam tudo que eles tinham, perderam o lugar onde que eles viviam, assim, né? Perderam todos as referências de identidade de quem eles eram, vamos dizer assim, e de como que essas pessoas, então, depois disso tudo, ainda têm que lutar, estão lutando para tentar algum tipo de reparação. Claro que a reparação nesse caso é impossível, né? Isso, né, o que eles perderam não se recupera, mas tentar ter alguma forma de dignidade de volta para poder recomeçar a vida, e como que eles estão tentando isso e lutando na justiça contra uma empresa que é bilionária, que é milionária, que tem dinheiro para comprar, né, contratar os melhores advogados para protelar e postergar isso na justiça, Pois. mas Uhum. por quanto tempo for possível. E essas pessoas são pessoas simples, pessoas que muitas vezes não têm estudo, não têm formação muito acadêmica ou não têm muitos recursos financeiros, e são, né, então confrontadas com esse impensável, assim, né, com esse inimaginável, assim, essa violência meio inescrupulosa e inaceitável, assim. O filme foca muito nessas pessoas muito simples, né, que seriam como pessoas como a população de Ceia, como a população da Covilhão, como a população, né, de qualquer cidade pequena aqui em Portugal, que poderia, né, no pior dos casos, no pior dos cenários, se ver diante de algo impensável Claro. nesse sentido. Então, acho que esses filmes são interessantes porque eles fazem esse convite a essa empatia, a se colocar no lugar dessas comunidades que parecem tão distantes e tão diferentes, né? Nós temos um filme num outro extremo, assim, que é um filme que se passa numa comunidade no extremo norte da Noruega, quase chegando no Ártico. Ou seja, né, que é uma cidade ali, uma comunidade que está lidando diariamente com isso que nós chamamos de mudança climática, né, com esse degelo, como casa, como Sim. lar, como cidade, assim, e o filme, né, mostra, então, esse aspecto, digamos assim, da mudança climática, mas a partir dessa comunidade, né, na verdade, uma pesquisadora da República Tcheca que vai morar ali e quer ficar ali, mas lida também com problemas com uma certa resistência política, com relação a questões de políticas de imigração na Europa, e como que, né, mudança climática e imigração, e como que uma coisa está sempre ligada e amarrada na outra. Então, os filmes, eu acho que eles nos convidam, assim, a esses lugares, essas experiências muito longínquas e muito diversas, e nos convida a nos colocar no lugar daquelas pessoas e ver que, né, que Exatamente, exatamente. a gente... O lado mais humano e colocarmos no lugar do outro, que é fundamental e tenho a sensação que cada vez há menos quem o faça. Daniel, Exatamente. quantos são vocês a trabalhar na estrutura do festival? Ah, a equipe como um todo, não me faça essa pergunta porque eu não quero te falar um número errado. Eu sei que nós somos Oi. três no tipo na equipe de programação, mas eu acho que tem toda uma estrutura, que o Festival Cineco é um festival organizado e promovido pela Câmara, né, de Ceia. Então tem toda uma equipe ali, um pessoal dentro da Câmara que com certeza, direto ou indiretamente, trabalha Pois é, de pois é. alguma forma com a parte administrativa. Eu não quero descontar essas pessoas, então Claro. não quero te falar um número. Percebo, Eu fico com percebo, medo. claro que sim. E quantas, acho que esta já posso perguntar, quantas extensões é que o Cineeco costuma ter pelo país fora? Vamos poder depois ver alguma dessa seleção de filmes aqui, na zona da Grande Lisboa, por exemplo? Sim, eu não, de novo, eu não vou deixar de falar um número, mas o festival sempre, todo ano, né,
faz uma itinerância pelo país todo, né? Uhum. Há pouco tempo atrás, alguns 2 meses, eu moro aqui no Porto, nós tivemos a itinerância aqui no Porto, né? Foi na Fundação Serralves, tive uma recepção bem bacana. Então, normalmente com os filmes alguns dos filmes que venceram as competitivas, né? Por exemplo, esse ano nós tivemos um longa português que foi o Águas de Pastaza, da Inês Alves, que venceu a competição de longas em língua portuguesa do ano passado, né, de 2022. E ele foi, então, um dos filmes que participaram dessa itinerância. E sim, essa itinerância eu sei que ela cobre, digamos, todas as regiões do país, vai do sul ao norte, litoral, no interior do país. E eu não sei exatamente o número exato, né? Podemos te confirmar. Você pode pedir para a Raquel, ela te confirma o número exato de cidades. Mas Sim, tudo sim, bem. né? A itinerância passa por todas as principais, né? Quero dizer, cidades do país.